Olá pessoal, e aqui está um dos vídeos, acho que de mais curiosidade de todo mundo, que eu recebi na época muitas dúvidas, muito questionamento, não só recebi, né, não diretamente, como também muitas pessoas questionavam outras pessoas, e aqui está, resolvi fazer esse vídeo. Tá atrasado, né? Já deveria ter feito. Como também tá atrasado todas as minhas postagens aqui no YouTube, mas aqui está. E é um vídeo, né, como eu falei, de muita curiosidade. Por que você saiu do seu emprego? E agora, o que você fez? Como assim deixar? E, além disso, eu saí do meu emprego, o que aconteceu? Covid-19. O que deu? E qual foi o resultado de toda essa minha decisão? Então vamos lá, eu vou contar tudo, não vou mais deixar ninguém curioso, vou contar os detalhes, mas antes disso, aproveita e já dá o seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bom, gente, o que aconteceu? O porquê que eu saí de um emprego que todo mundo tanto queria, de um emprego com uma estabilidade, com um salário bom, e o que aconteceu, tá? Então, assim, a decisão não foi do dia pra noite, fiquem tranquilos, não foi uma decisão sem pensar, foi uma decisão de mais de meses, eu acho que, se não me engano, deu um ano aí na decisão. A verdade é que, assim, eu sempre amei demais o meu trabalho. Gente, eu tinha alegria, sabe, de acordar de manhã, de ir trabalhar, de voltar, não me via saindo dele. Só que olha que estranho, ao mesmo tempo que eu não me via saindo dele, eu não me via me aposentando. Eu fiquei lá durante 14 anos, quase 14 anos. Entrei com 16 anos, fiz estágio. O meu estágio acabou antes de eu completar 18 anos, então eu não podia ser contratada. E aí passei 6 meses, completei 18 anos, me chamaram de novo. Então ao todo foram quase 14 anos. E eu trabalhava no estado, em um serviço público, eu não era concursada, eu tinha cargo de confiança, esses cargos de comissão do governo do estado. E aí eu fui contratada. Então eu sempre gostei muito, gente. Fui crescendo aos poucos. Gostando, quando foi em 2015, eu entrei, quis me aprimorar e fiz a minha pós em gestão e controladoria pública. Foi aí que eu conheci mais o ramo público, né? Foi aí que eu conheci e pude entender um pouco mais, não só a contadoria do estado, mas como também das prefeituras, de outros órgãos públicos, e como também conheci um pouco mais da política. Também teve a parte da gestão pública, então aí foi na época, ainda mais que foi na época do impeachment, então eu me envolvi, né, a conhecer, a estudar toda essa parte da política. E querendo ou não, gente, por mais que você está no estado, que você não está em um cargo que você lidar diretamente com políticos, com prefeitos e governadores, você está lá, e se você quer crescer, você vai lidar em um determinado ramo, em um determinado momento, com essa parte política. E aí foi que, ao conhecer um pouco mais, eu comecei a criar um pouco de desgosto. Eu passei a conhecer algumas entrelinhas, né, do que a gente vê nas mídias sociais. E assim, não sei, eu percebi que aquilo não era pra mim. Não era pra mim. E outra, ficar estudando muito política, isso não me agradava. Eu não tinha prazer em super estudar política, pra falar a verdade. Passado, aí no final da minha pós, eu descobri que eu estava grávida. Nasceu o Luca. E nisso, o outro lado, que era o Vitor, o meu esposo, ele trabalhava em banco e ele já estava com a intenção de sair do banco. Eu falei, então você sai do banco primeiro e vamos ver o que a gente faz. Nisso, criamos a nossa empresa. E olha que surreal, gente. Há um tempo atrás, há uns 4 anos, na época que eu tava fazendo, que eu entrei no YouTube, eu fiz uma caixinha de sonhos, que eu não tenho vídeo, mas eu fiz uma caixinha de sonhos. E um desses sonhos era ter minha própria empresa. Mas era um sonho muito distante pra mim. Enfim, o Luca nasceu, a gente lançou a nossa marca de roupa infantil, que é a Pico Roxas. Eu vou deixar até aqui um link pra você conhecer. Lançamos a nossa marca de roupa infantil. Aí, a vantagem, né, desses órgãos, desses cargos públicos, né, é que você tem alguns benefícios a mais. Então, eu fiquei quase um ano de licença maternidade. Então, foi um ano que eu me dediquei à empresa, a gente fazer esse lançamento.
Voltei a trabalhar, e aí eu trabalhava praticamente 3 turnos, então eu trabalhava no horário comercial no estado. Depois aí eu chegava em casa, fazia as coisas de casa e ainda ia fazer as coisas da empresa. Por quê? Toda a parte interna da empresa eu que fazia. E o Vitor era a parte externa, de conversar com fornecedores, enfim. Quando a gente lançou, a gente chegou à conclusão que algum momento eu ia ter que sair do trabalho. Se o negócio fosse muito pra frente, eu ia ter que sair do trabalho. E o nosso projeto era que em 2 anos e meio, mais ou menos, eu sairia do meu trabalho. A gente lançou a Pico Roxo em 2018. Foi em 2018 a gente lançou a Pico Roxo, final de 2018. Então, aquela coisa de não ver aposentadoria, mas de não querer sair de lá, mas não me ver aposentado, eu sabia que já estava com um prazo. E isso poderia acontecer antes do que eu imaginava. Quando foi 2019, a gente entrou em 2019, foi um dos anos bem punk pra gente, pra falar a verdade. Em junho, eu comecei, na minha mente, eu preciso sair do meu trabalho, eu não tenho como continuar, as coisas estão fluindo e eu preciso. Só que estava só no meu coração, eu não tinha falado com mais ninguém. Aí um profeta, Deus usou um profeta pra falar, nem foi pra mim, foi pro Vitor, e eu não tinha comentado nada com o Vitor, de que eu tava com aquele pensamento já. Falou pro Vitor algo, e o Vitor também ficou na dele, nem falou pra mim logo de cara. Passado-se um tempo, eu peguei e numa conversa com Deus, né, no meu momento de devocional, eu sabia que essa decisão não poderia passar dos meus 30 anos. Não sei explicar ao certo o porquê disso, mas eu coloquei no meu coração que aquilo não aconteceria, que aquilo não passaria dos 30 anos de eu tomar uma decisão que poderia mudar, uma decisão de eu sair da minha conformidade. Aí, ok, depois disso o Vitor foi e me falou, as palavras foi assim, que o meu tempo ali estava acabando, meu tempo no trabalho estava acabando. Eu falei, uau, mas eu tava pensando nisso já, né, como assim? E aí o Vitor também, né, começou a criar isso no coração dele, que também já tava dando um tempo de eu ficar ali. Veio a conferência Destino, e eu não ia pra conferência Destino. Não tava muito afim de ir, pra falar a verdade. Eu não ia. E aí surgiu de última hora, até que a conferência começou na quinta-feira, o Vitor foi na quinta, quando foi na sexta, acho que por volta de 1 da tarde, mais ou menos, me ligaram, falando que tinha uma vaga pra mim e que era pra eu ir. Mas assim, não foi uma pessoa que ligou, foram tipo, sei lá, umas 5 pessoas se movendo pra que eu fosse pra conferência Destino, naquele mesmo dia à noite, tava no meu trabalho. Eu não enfrento trem, gente, eu odeio trem, de verdade, eu não gosto de pegar trem. E eu ia ter que sair do meu trabalho lá no centro de São Paulo e ir pra Barueri, tipo de trem, uma coisa que pra mim era impossível. E aí, ok, o pessoal começou a me ligar, começou a mandar mensagem, não, você vai. Aí um estava a ver com o outro e um estava... Gente, foi uma mobilização, muito legal. Obrigada, gente, de verdade. Foi surreal aquele dia. Até que cheguei, fui de trem, enfrentei o trem, gente. Foi uma superação pra mim, de verdade. Enfrentei o trem, cheguei lá e, cara, eu só chorava. E tudo lá que vinha me falar, porque o tema da conferência não era por vista, é por fé. E aí o Senhor já estava me incomodando naquele quesito, já estava me ensinando, e aí ali eu percebi que eu já tinha a palavra, eu só precisava agir. Deus já tinha me dado a palavra, o Senhor já tinha falado de todas as formas possíveis, usado o profeta, usado a palavra dele, usado pessoas à minha volta, e eu estava segurando porque eu não estava confiando naquilo que o Senhor tinha para minha vida. E o Senhor falou muito claramente que ali onde eu estava era a minha zona de conforto, que para mim estava tudo bem lá. Só que era algo ilusório, porque na verdade não estava bem. O meu ano de 2019 estava sendo muito difícil e lá estava acontecendo muitas coisas. Ok. Passou a conferência, eu falei, vou tomar essa decisão e de fato vai ser antes dos meus 30 anos. Aí eu saí da conferência, as coisas no meu trabalho pioraram, gente, vocês não têm noção. Não sei, sabe? Parece que bagunçou, virou as coisas assim. E eu comecei a ter alguns problemas. E isso estava impedindo eu também de fazer as coisas na minha empresa.
por todo, claro, carinho, por todos esses 14 anos, não tinha como eu de um dia pro outro chegar pra minha diretora e todo o carinho que eu tenho por ela, chegar nela e falar, ó, amanhã eu não estou mais trabalhando. Não, isso não existia. Pra mim não era possível fazer isso. Então, quando foi em outubro, eu falei pra minha diretora, conversei com ela e falei, ó, vou sair do meu trabalho. Não, aí nisso ela queria me dar uma outra tarefa. Aí na hora eu falei, não tem como eu pegar essa tarefa. Tipo, na minha cabeça era, meu Deus, eu preciso falar com ela, preciso falar com ela, porque eu não posso pegar mais essa nova tarefa, não posso pegar uma nova função ou um novo, sei lá, uma nova equipe, não sei o que ela ia me passar. Se eu não sei, já tendo na minha mente que dali a alguns meses, alguns dias eu poderia sair de lá. Tipo, pra mim não podia. Aí eu fui, sentei na mesa dela e falei, eu vou sair. Aí ela, tipo, como assim? Gente, foi assim, surreal. E aí a gente conversou. Ela falou, gente, então vamos fazer o seguinte: espera aí, quanto tempo você quer? Aí eu falei pra ela, não, eu espero o final do ano, porque eu sei que é punk. E aí a gente conversa. Ela falou assim, então tá. E ela, tipo, ela meio que desacreditou, na verdade, que eu ia sair, né, gente? 14 anos lá, a gente tem uma amizade super boa. Foi em outubro, novembro, dezembro, janeiro. Quando foi em janeiro eu voltei. E aí ela falou, você tem certeza disso? Aí eu falei, eu tenho. E aí, de fato, dia 20 de janeiro era meu aniversário de 30 anos. 31 de janeiro, meu último dia do trabalho. Então, informamos a todo mundo. Saí e no dia 3 de fevereiro saiu no diário oficial minha exoneração. Então, assim, gente, não foi algo que foi do dia pra noite. Foi muito pensado. Então, eu não sei de onde que eu parei. Mas, enfim. Eu sei que pra alguns foi meio que loucura, porque ficaram sabendo. Achou que foi uma decisão de um dia pra noite, porque a gente resolveu não contar. Porque a gente sabia que isso seria, aos olhos humanos, seria loucura, assim. Acho que até nós, se alguém próximo fizesse isso, não sabendo, né, da história, de como foi tudo, pra gente também seria loucura. Então, por isso que a gente preferiu não contar, né, só depois que fosse concluído. A gente acabou optando por isso. E aí logo em seguida, não sei exatamente qual foi, mas eu sei que foi, não sei nem se deu um mês, veio a crise, o Covid-19 aí. E acho que isso, na questão empreendedora, porque agora a gente tá passando por uma crise não mais como uma funcionária, mas agora como empresários, né? E inclusive no ramo da moda, que eu acho que é o que tá tendo mais, o que foi mais prejudicado, mas isso fica para um próximo vídeo. As coisas que eu tô aprendendo com tudo isso, né, eu precisava. Eu precisava crescer como na parte profissional, né? E aí que hoje, acho que eu não ganho nem 1% do que eu ganhava trabalhando, mas é totalmente diferente. Então hoje eu tenho uma liberdade, hoje eu tenho um tempo para me desenvolver como profissional, hoje eu faço o que eu gosto, hoje eu tô mais com a família. É claro, gente, tudo tá sendo muito recente, então muitas coisas eu ainda tô aprendendo a lidar, muitas coisas eu tenho que organizar na minha vida, muitas coisas eu tenho que organizar na minha rotina, porque antes eu tinha assim uma rotina, agora meio que tô tentando lidar com uma outra rotina, mas isso tudo tá servindo de aprendizado. Então, o que eu quero passar é que assim, por mais que eu estava em um trabalho no qual eu gostava, eu sabia que estava tendo um momento que começou nesses últimos anos, ter um momento que eu não me via mais lá. Então, poxa, por que não arriscar, sabe? Por que ficar só na zona de conforto? Eu falei 30 anos só, sabe? Acho que eu tenho muita coisa para aprender e você tem muita também coisa para aprender. Então, não se limite só na sua zona de conforto. Nem sempre tudo que tá dando certo é o melhor caminho, sabe? E nem sempre tudo que tá dando errado é porque é o pior caminho. Não. É você saber lidar com tudo que você tá vivendo e aprender. Independente do eu estar ganhando, porque o que eu aprendi é que isso vai muito mais além da questão financeira, sabe? Eu tava ganhando muito bem, tava, mas a gente tava vivendo algumas crises financeiras muito grandes. Então, assim, não se limite ao CLT, porque isso é você ter a estabilidade ou você ter um salário fixo.
eu gostaria de ter o conhecimento que eu tenho, de ter tido o conhecimento que eu tenho hoje, há alguns anos atrás, porque eu não teria demorado tanto para ter essa decisão, de verdade, gente. E não é porque eu não gostava do trabalho, igual eu falei, eu sempre amei muito. Mas é você ver que tem muito mais oportunidade nesse mundo e não é só o CLT. O que eu achava, eu precisava trabalhar, eu precisava ser empregado, eu precisava ter minha carteira assinada, ou no meu caso, eu precisava ter meu nome lá no Diário Oficial, eu precisava entrar num concurso público para ser realizada. E com certeza não foi isso que me realizou, mas hoje o que me realiza é o poder fazer de tudo um pouco, sabe? Aprender de tudo um pouco. E aí eu vou, nos próximos vídeos, vocês vão entender que hoje o que aconteceu na minha vida pós a saída do meu emprego e o que eu tenho me realizado. Então vão entender o que muitos estão. E aí a Pico Roxo, o que é GG Cake, o que é social media, o que é isso que você tá fazendo? Tá, virou loucura? Quer fazer tudo agora? Então, vocês vão saber mais nos próximos vídeos. Mas esse era só pra contar sobre a minha saída, né, do trabalho. É só loucura pra alguns, que pra gente foi algo de verdade, que pra mim foi alguma realização muito pessoal. Decisão que me deixou, gente, vocês não têm noção, assim, como foi uma tranquilidade, uma paz que eu senti quando eu saí. E há tantas palavras de carinho que eu recebi do pessoal do meu trabalho. Então, assim, eu saí em um dos melhores momentos que eu tinha que sair do meu trabalho. Igual eu falei pra vocês, estava tendo algumas dificuldades, estava tendo. Mas todo mundo lá, eu sempre tive um bom relacionamento. E as pessoas super, super, sério, me deram palavras de carinho, me mandaram mensagens, me deram presentes. E eu vi que eu fiz a coisa certa, de verdade. Não espere que as coisas piorem pra você tomar uma decisão, tá? Às vezes é necessário tomar uma decisão antes mesmo que as coisas piorem. Porque depois pode ser bem tarde. E aí, que quando eu saí de lá, uma das coisas que eu falei, uma das loucuras, queria ver o nascer do sol na praia. E chegou lá, estava chovendo, chegamos, muito cedo, tava muito escuro. Chegamos, sei lá, a gente não lembro exatamente o horário, mas tava escuro ainda. E tava chovendo, então não tinha nenhum lugar pra gente ficar. O Luca no carro dormindo. E aí a gente esperou amanhecer um pouquinho. Não teve, né, nascer do sol, porque tava tudo nublado. E aí eu entrei lá no mar muito cedo, chovendo. Mas foi um grito assim de liberdade. Eu gritei, eu dancei, eu pulei, porque eu falei, eu consegui, sabe? Então pra mim, independente do que as pessoas pensam, independente do que as pessoas falem, que possa ser loucura, ou que algumas pessoas estejam, eu espero que não, mas que algumas pessoas estejam desejando mal, ou que outras estejam curiosas para saber como tá nossa vida financeira, ou que realização pessoal, uma liberdade minha e de, principalmente, de eu me conhecer e de eu olhar para mim mesma e falar que eu sou capaz, sabe? Que eu sou capaz de avançar, que eu sou capaz de buscar coisas melhores, que eu sou capaz de tomar decisões altas, decisões de grandes impactos e que hoje eu realmente posso fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu me sinto realizada. Daqui pra frente, gente, não fique pasmado quando vê algumas mudanças, igual, né, tipo, o que tá acontecendo. De um dia talvez eu tá trabalhando e no outro não, mas enfim, porque hoje eu vi que eu sou capaz de fazer muitas coisas na questão de crescimento pessoal e crescimento profissional, sabe? E é isso, gente. Então, essa é o motivo que eu saí. Espero que não tenha enrolado muito, porque eu sou uma beleza, né? Fico procrastinando as coisas. Mas espero que tenha ficado aí, tirado essa curiosidade e principalmente ensinado alguma coisa pra vocês, deixado alguma coisa de ensinamento nesse vídeo, tá bom? Beijo e fique no próximo, porque no próximo eu vou falar sobre as minhas empresas, o que tá acontecendo. Tchau!